Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos, sou professor de desenho geométrico e estamos aqui com uma novidade, curso de desenho geométrico pela TV. Trata-se de um software francês que a PUC trouxe para o Brasil e está mostrando esse software para as grandes escolas. E nós tivemos esse privilégio de conhecermos como funciona esse software. Trabalhamos nele em cima dos desenhos geométricos e vamos mostrar como se faz isso. Eu elaborei 5 tópicos para que a gente possa, durante o curso, entender como traçar retas, ângulos, triângulos, quadriláteros, usando a TV e o microcomputador. Antes de iniciarmos, eu preciso mostrar os tópicos que iremos ver. Então, vamos aos tópicos. Antes de iniciarmos nosso curso de DG, é imprescindível dividirmos o conteúdo em 5 tópicos. Primeiro, a reta e suas partes, construções fundamentais. Bom, sabemos que a reta, ela está no espaço como existem os segmentos de reta, as semirretas. Então, nós precisamos estudar inicialmente a reta em si, porque ela possui as posições. Elas podem ser, vamos olhar aqui, retas concorrentes, retas paralelas, e dentro das retas eu vou encontrar a reta mediatriz. A reta mediatriz nada mais é do que uma reta que divide um segmento exatamente na metade no seu ponto médio. E as retas concorrentes? As retas concorrentes são aquelas que concorrem num ponto. Então são retas que possuem um ponto comum. As retas paralelas? As retas paralelas são aquelas que não possuem esse ponto comum. No nosso curso nós vamos ver as construções das retas perpendiculares nas suas diversas modalidades. Primeiro, quando eu quero uma reta perpendicular a uma outra reta, quando existe um ponto nessa reta dada. Então eu quero uma reta perpendicular à reta dada passando por um ponto que esteja na reta. Segundo, eu posso ter uma reta perpendicular que passe por um ponto que não esteja na reta dada. Posso traçar também uma reta perpendicular que passe pela extremidade de um segmento. Então, é fornecido um segmento com as suas extremidades, eu quero uma determinada reta que seja perpendicular passando pelas extremidades. Ou então, eu quero uma reta perpendicular que passe pela origem de uma semirreta. Então, nesse curso, nós vamos estudar inicialmente nesse tópico 1, a reta e suas partes. Bom, falei das retas perpendiculares. Agora que existe um ponto comum. As retas paralelas, que são aquelas retas que não possuem o ponto comum. Então, existe uma distância entre elas. E essa distância será fornecida através de um segmento dado ou uma distância numérica entre elas. Bom, vamos para o tópico 2. No tópico 2, nós temos aí ângulos, construções fundamentais. Bom, o que nós vamos falar sobre ângulos nesse segundo tópico? Eu vou falar que ângulos é formado por duas semirretas de mesma origem e não coincidentes. Então eu tenho duas semirretas, onde as origens é a mesma para as duas semirretas, onde existe uma abertura entre essas semirretas. Então nós vamos estudar os ângulos, vamos estudar dentro das definições e medidas os tipos de ângulos que a gente pode encontrar. Então eu encontro desde o ângulo nulo, que é 0 graus, começa a abertura das semirretas, eu vou ter um ângulo de 1 segundo até 89 graus, 59 minutos e 59 segundos, são ângulos menores do que 90, que são os ângulos agudos. Quando o ângulo tiver 90 graus, ele é o ângulo reto. Maior do que 90
são os ângulos obtusos. Então, no nosso curso, a gente vai trabalhar ângulos também. Bissetriz. A bissetriz nada mais é do que a semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Nunca esquecendo que congruente quer dizer mesma medida. Então, a bissetriz vai dividir um determinado ângulo em dois ângulos congruentes. E vamos fazer a construção de ângulos múltiplos de 15 graus, a partir de 60. Porque se eu fizer numa reta um ponto, uma circunferência de raio qualquer, e depois uma nova circunferência, a intersecção das duas circunferências, ali vai me dar um ângulo de 60 graus sempre. Achando a bissetriz de 60, eu vou ter 30 graus. E achando a bissetriz de 30 graus, eu terei 15 graus. Então, eu terei múltiplos de 15 a partir de 60. Nós vamos ver isso também no nosso curso. Vamos agora para o tópico 3. Já no tópico 3, nós temos aí triângulos, construções elementares. O que nós vamos ver nos triângulos? Primeiro, definição e elementos. Sabemos que o triângulo ele é um polígono. Polígono quer dizer poli, muitos, gonos, ângulos, muitos ângulos. Então, como o triângulo ele já possui 3 ângulos internos, a gente já pode considerar que tem muitos. Então, nós temos o triângulo, temos os quadriláteros, pentágonos. Então, são muitos ângulos, por isso que recebe o nome de polígono. E nós vamos estudar o triângulo inicialmente. Sabemos que o triângulo ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. A classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Depois que a gente começar a explicar como se faz um triângulo, eu preciso classificá-los. Então, se eu tiver um triângulo de 3 lados iguais, que nós costumamos dizer lados congruentes, é o equilátero. Se tiver 3 lados diferentes, então é o escaleno. E se nós tivermos 2 lados iguais, nós chamamos de isósceles. Essa seria a classificação dos triângulos quanto aos lados. Mas eu tenho que classificá-los também quanto aos ângulos. Então, se um triângulo ele tiver 3 ângulos agudos, é chamado de triângulo acutângulo. Se ele tiver um ângulo reto, ele é conhecido como triângulo retângulo. E se ele tiver um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90, ele é conhecido obtusângulo. Então, quando eu quero classificar um triângulo, eu preciso analisar em relação aos lados e em relação aos ângulos. Nós vamos ver isso no nosso curso. Vamos aprender a construção dos triângulos. Então, de que maneira nós vamos construir? Claro, usando lá nossas retas, compasso, né? Vai ser fornecido num triângulo, inicialmente, 3 lados. Então, eu forneço 3 lados e vocês vão fazer um triângulo. Eu posso fornecer um lado e 2 ângulos. Então, isso também nós temos condições de fazer. Eu posso fornecer um lado e um ângulo. Então, nós poderemos construir qualquer um desses triângulos que eu falei. O triângulo equilátero, o isósceles e o retângulo, obtusângulo, tal, nós poderemos construir com esse nosso programa. Vamos ao tópico 4. O tópico 4 trata-se de quadriláteros, também seguindo a mesma linha dos triângulos, construções elementares. Nós vamos ver inicialmente a definição e os elementos dos quadriláteros. Então, já vou fazer uma diferença em relação aos triângulos, porque os triângulos, eu tinha afirmado que nós temos 3 vértices, 3 ângulos e 3 lados. Já nos quadriláteros, nós vamos mostrar os 4 vértices e os 4 ângulos. E também falar que existem as diagonais nos quadriláteros, coisa que não acontecia nos triângulos. Isso nós veremos também no decorrer do curso. Todo quadrilátero, ele é um paralelogramo, porque é comum o aluno fazer uma confusão a hora que a gente diz a ele que um quadrado é um paralelogramo. Por quê? Dentro da família dos quadriláteros existe uma figura chamada paralelogramo. Qual é a definição, então, de paralelogramo? É um paralelo que possui os seus lados paralelos 2 a 2. Então, como o quadrado ele tem 2 lados paralelos 2 a 2,
ele é classificado como um paralelogramo. Isso serve para o retângulo, que também possui dois lados paralelos 2 a 2, serve também para o losango, que possui dois lados paralelos 2 a 2. Então, nós vamos estudar os quadriláteros todos, a construção deles a partir do quadrado, do retângulo, do paralelogramo propriamente dito e do losango. Pode ser que algum aluno fala, mas e o trapézio? O trapézio também é um quadrilátero. Mas se eu falar de um trapézio retângulo, o trapézio retângulo, se as transversais for aquela perpendicular, esses lados transversais eles não obedecem à definição de paralelogramo. Por isso que foi colocado aqui o quadrado, que tem lados paralelos 2 a 2, o retângulo, que tem lados paralelos 2 a 2, o próprio paralelogramo, que tem lados paralelos 2 a 2, e o losango. Vamos para o tópico 5 e último. Finalmente, o tópico 5 trata-se da circunferência. Esse será o último ponto que veremos. Como os triângulos, como os quadriláteros, a circunferência também tem a sua definição e tem seus elementos. Seus elementos tem centro, tem raio, vai ter comprimento da circunferência. Então, esses são os elementos que a gente vai trabalhar. As posições relativas na circunferência é um assunto um pouquinho mais extenso que nós deixaremos para uma próxima aula. Até lá!